Foco na missão. Foco na missão. Nesta terça-feira, 22 de abril, o eminente deputado, comandante da Referência e Segurança Pública desta casa. Deputado Adilto Afonso, cumprimento o deputado Mário César Filho, que o acompanha, deputado Carlinhos Bessa, cumprimento os colegas aqui presentes, na pessoa da deputada Débora, que encontram aqui na plenária, representando o povo do estado do Amazonas, nossos colegas que nos apoiam, nos assessoram, que fazem nossos mandatos, que são mandatos do povo, acontecerem a partir aqui desta casa, a Casa do Povo. Minha continência, presidente, meu brado de selva, em homenagem aos policiais militares e civis, pela passagem do dia 21, que é o dia do patrono das polícias no Brasil, pela paz, pela ordem, sempre atentos, soldados da Polícia Militar. Minha continência aos bravos guerreiros que estão ali, nos oferecendo segurança aqui nesta casa. Presidente, novamente eu quero trazer aqui ao grande expediente a temática valorização dos agentes responsáveis pela aplicação da lei. E pode até parecer repetitivo, mas é necessário que seja assim porque é repetitiva a maneira com que se trata a valorização dos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Repetitiva no sentido de não valorizar. Eu tive a oportunidade aqui nesta plenária já de trazer algumas citações aqui. Por exemplo, presente de grego. A gente lembra lá daquela história de Troia, né? Em que houve uma estratégia e que se mandou o cavalo de Troia para poder promover derrota em uma determinada batalha. E nesse sentido nós temos, volta e meia, recebido aqui na Assembleia Legislativa alguns cavalos de Troia. Quando chegam aqui mensagens que deveriam ser as melhores mensagens, mas nem são aquelas mensagens que deveriam ser. Porque quando chega aqui uma mensagem na Assembleia Legislativa que trata de 4 datas bases vencidas, em que se oferece uma como se fosse um favor. Como se fosse um favor. É assim, vamos descumprir a lei e vamos, não cumprindo a lei, oferecer uma data base a menor para que fique parecendo que há alguma iniciativa que é bondade para com o agente responsável pelo aplicativo, para com o servidor público. Ainda há pouco nós vimos aqui servidores públicos da saúde. Aqueles que cuidam da segurança nas unidades de saúde, né, que fazem com que o serviço de saúde, a política pública de saúde possa acontecer, a política pública de segurança possa acontecer. Então, esse presente de grego que está se encaminhando de lá, né, da sede do Executivo para aqui, a sede do Legislativo, ele precisa ser revisto. Eu disse no pequeno expediente que, se pudesse, eu mudaria o formato desta mensagem governamental. Porque centro de database para os agentes responsáveis pela aplicação da lei do ano de 2025 e vamos parcelar a pendência, as outras 3 datas bases que estão vencidas. É assim, né? Mais de 30% de depreciação salarial. Isto não é um presente. Pela passagem do dia das polícias ou do patrono das polícias, militar e civil, e que se celebra, né, Tiradentes como uma referência de luta, uma referência de alguém que sabia qual era a sua missão, que cumpriu a sua missão até o final, que não se milindrou em relação aos obstáculos que enfrentou e foi até o fim. Esta referência deve ser seguida por nós. Uma outra referência que eu fiz aqui em relação o artigo que escrevo sempre é aquela estratégia de guerra, dividir para dominar.
Nós percebemos muito evidentemente essa estratégia sendo posta em prática. Desde a época de Júlio César e Napoleão, enfim, essa estratégia, ela é uma estratégia que promove sucesso para quem efetivamente faz com que o obstáculo ou os adversários se dividam para poder gerar domínio. E nesse sentido, eu percebo que até as nossas instituições, às vezes, por estarem sendo tão maltratadas, o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, os peritos, a polícia penal, por ser tão maltratada, se deixa envolver por essa estratégia para poder, pelo menos, receber uma database. E eu quero dizer aqui que isto é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo que nós estejamos indo para o final de um ciclo de governo e não consigamos sequer oferecer aos agentes responsáveis pela aplicação da lei uma proposta de solução clara, porque a database é a reposição salarial. Eu já falei aqui de penduricários que se oferecem em relação a diversas ofertas. Não, bora dar um penduricário ali, um penduricário acolá. Vamos dar o auxílio uniforme que não chega. 3 anos sem auxílio uniforme. A tropa está maltrapilha na rua. Já houve até uma tendência de poder vestir aquele pior uniforme, que seria aquele que foi comprado pelo auxílio uniforme, porque a tropa está usando o uniforme que ela própria compra. Além de não receber a database, ainda tem que meter a mão no bolso para poder comprar o seu uniforme. Isto é um absurdo. É um absurdo. E nesse sentido, não pode continuar sendo assim. A segurança pública no estado do Amazonas, como no Brasil, passou a estar em evidência. Passou a estar em evidência, mas é a insegurança que está em evidência. Não é a qualidade com que se oferece segurança. Nós temos dito que nós precisamos de segurança e é verdade. Aqueles homens e mulheres que estão nas ruas, no seu cotidiano, fardados ou não, porque os policiais civis, na sua essência, não precisam estar fardados, porque o policiamento não é ostensivo, mas a polícia militar, ela precisa estar fardada. Os bombeiros militares precisam estar uniformizados. E quando você deixa de oferecer o auxílio uniforme para que estes policiais, homens e mulheres, possam adquirir suas fardas para poder estar esteticamente bem posicionados, o cidadão infrator observa que ali existe um agente responsável pela aplicação da lei, presente, por ter identificado uma pessoa fardada, ostensivamente posicionada, bem posicionada, esteticamente bem fardada ali. Este cidadão, olha, tem lá uma pessoa maltrapilha que está querendo se esconder, porque o uniforme está rasgado, desbotado, não consegue se identificar. Desta maneira, não há valorização. E esta valorização precisa acontecer para os agentes responsáveis pela aplicação da lei. Mas eu vou me ater a este presente, que não pode ser de grego, precisa ser verdadeiramente pela passagem de mais uma data em que se celebra o patrono das polícias militar e civil, deveria se oferecer como em grande parte dos estados no Brasil, estados que estão economicamente piores do que o estado do Amazonas, porque o estado do Amazonas está muito bem, os indicadores econômicos mostram que está muito bem. Então, esta deficiência de poder quitar, oferecer a database a cada ano, ela precisa ser resolvida na segurança, na saúde e na educação também, e em todos os serviços públicos, porque o trabalhador pendências negociadas, as pendências negociadas, e não houve esta dignidade, esta hombridade, esse reconhecimento, esta valorização aos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Então eu tenho dito, estou muito confortável no que estou falando aqui, muito confortável, porque se lá estivesse, talvez nós tivéssemos conseguido o que conseguimos no ano passado, que não foi favor, foi obrigação, mas saímos de lá com o maior percentual e uma promessa do final do ano que não foi cumprida. Agora se sai com o menor percentual e uma promessa para o final do ano. Eu espero que seja cumprida. E eu espero que saísse de lá com as 3 outras, porque a proposta não chegou nesta casa ainda. Eu ouvi falar que chegaria ainda hoje e que seria ainda hoje aprovada e se devolveria, bate e volta, se devolveria para lá. Bom,
à tarde pode haver uma sessão especial convocada para isso. Mas se a mensagem nem chegou nesta casa, talvez amanhã. Ontem foi o dia 21. Na quinta-feira, que foi decretado feriado, poderia ter sido votado nesta casa a mensagem governamental para aprovar. E aí no dia 21 se celebraria, seja o que fosse, né? Pelo menos uma mensagem aprovada por esta casa. Então é um engano, atrás de um engano, atrás de um engano, atrás de um engano. Eu nem vou usar outra palavra. Porque até aqui é bem assim que tem sido. E nesse sentido, não abro mão, como servidor público, que estou a serviço do povo, como agente responsável pela aplicação da lei, que sou também, faço parte desta tropa. Faço parte desta tropa. Né? E não abro mão de que esta tropa seja tratada com dignidade, com respeito, com valorização, para poder promover aquilo que todos nós queremos receber todos os dias: segurança. Todos nós queremos receber todos os dias. Naquilo que diz respeito aos poderes, naquilo que diz respeito ao direito de ir e vir, naquilo que diz respeito ao direito de trabalhar, de se divertir, de se congregar, de celebrar, enfim, em todos os sentidos. Nós precisamos de segurança. E é um absurdo o que estão fazendo com os agentes responsáveis pela aplicação da lei. E eu falo aqui em nome da Comissão de Segurança Pública, porque aqui nesta casa nós temos diversas comissões e tenho percebido que as outras têm procurado cumprir o seu papel também. Mas, nesse sentido, eu foco aqui na Comissão de Segurança Pública e nos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Presidente, tenho dito, hoje não vou pedir os 5 minutos de comunicado de liderança, presidente. Vou me ater por aqui, porque já basta, é muita decepção. Obrigado, presidente. Obrigado. Agora nós